Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Na última sexta-feira você acompanhou aqui em primeira mão as informações da entrevista coletiva que aconteceu com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A nossa equipe esteve cara a cara com o ministro, um dos principais homens do governo Temer, responsável pela economia, pelo impacto da economia em nosso país. A repórter Lilian Derquier conversou com exclusividade com o ministro. Ele falou sobre Paracatu, falou sobre a mineração e também o agronegócio. Veja a entrevista. O senhor mencionou aqui que nós estamos vivendo um novo crescimento, um crescimento estável e sustentável, né? Isso vai fazer toda a diferença na história do Brasil, não só neste momento. Exatamente, porque o Brasil hoje pode viver e está vivendo um momento histórico, né? Que pode mudar de rota. Um país que viveu a maior recessão da história, desemprego elevado, etc., problemas de toda ordem, os brasileiros desanimados, que agora começou a crescer, as pessoas começam a dizer, talvez as coisas estejam melhorando, ainda temendo que volte atrás, né? E a inflação caiu, todos estão muito satisfeitos com isso, mas por outro lado ninguém totalmente confiante. E nós notamos que na população ainda existe um grande receio da volta atrás. Ixi, será que nós vamos voltar atrás do passado que tivemos recentemente? Então nós precisamos todos trabalhar para que isso seja superado e o Brasil vá para frente, vá para o alto, cada vez melhor, cada vez mais forte e atendendo à expectativa de todos os brasileiros. Isso aqui é importante. Somos de Paracatu, uma cidade que contribui muito aí com o PIB, com o agronegócio, com a mineração, né? Para essas regiões que vivem aí do agronegócio, que também tem esse fator econômico muito forte relacionado à mineração, o momento também é de boas esperanças, ministro? Ah, sim, não há dúvida. A economia mundial vai bem. E isso é importante para a mineração. Por quê? Porque aumenta a demanda, né? Aumenta o consumo de minerais no mundo todo, na indústria, no consumo da população mundial. Portanto, é importante para a mineração não só que o Brasil cresça, mas também que a economia internacional esteja crescendo. O mundo está crescendo, como um todo. Os Estados Unidos estão crescendo bem, a Europa agora está crescendo bem, a China continua mantendo o ritmo, a Ásia, o Japão está equilibrado, está crescendo de forma consistente. Em resumo, isso é importante para a mineração e para Paracatu. Bom, isso aí foi apenas um trechinho da entrevista feita com o ministro Henrique Meirelles. Diante de toda essa situação, a TV Minas Brasil começa a exibir hoje uma série de reportagens com o nome Cara a Cara com o Ministro. Veja como vai funcionar a nossa série de reportagens. Pela primeira vez na história, um ministro da Fazenda em uma coletiva de imprensa exclusiva para a mídia cristã e emissoras regionais do Brasil. Um Meirelles como poucos conheceram até então. O que pensa o ministro a respeito dos valores e da família? Como um jovem que sempre estudou em escolas públicas, chegou a tão altos cargos no setor financeiro, a presidente internacional do Bank Boston, Henrique Meirelles, goiano de Anápolis, atingiu relativamente cedo o alto pódio de sua trajetória no setor privado. Por que um homem já tão bem-sucedido ingressou na política? Qual o impacto do equilíbrio das contas em problemas sociais como a violência urbana, os rumos do trabalho de recuperação econômica do país que viveu a maior recessão de sua história, o que fez com que a inflação caísse de 9,3% para 2,8%. O que esperar daqui para frente? O Brasil e o novo crescimento, cara a cara com o ministro. A nova série de reportagens que você confere aqui na TV Minas Brasil e no portal MB News. Bom, então vamos lá. Como combater os gargalos da economia brasileira? Como as dívidas quase que incobráveis de empresas que devem à Previdência, o combate à corrupção e à justiça tributária, eliminando a velha regra de quem ganha menos, paga mais no Brasil, são os destaques de hoje da série O Brasil e o Novo Crescimento. Cara a cara com o ministro. R$500 bilhão. Esse é o montante que a Previdência tem a receber dos maus pagadores. Resolver as deficiências do poder de cobrar do Estado. Essa é uma tarefa árdua que impacta diretamente na economia do país. Henrique Meirelles garante que essa missão está entre as prioridades, respeitando o devido processo legal. Essa questão da cobrança, isso está melhorando bastante.
Agora, existe toda uma situação no Brasil de devedores de longo prazo e muitas vezes empresas que são quebradas, falidas, né? Por exemplo, muitos se lembram aí, nós tínhamos companhias aéreas, como a Varig, como a VASP, como a Transbrasil, companhias que quebraram. E ficaram e deixaram dívidas enormes. A Previdência, de impostos, etc. Essas dívidas são incobráveis, obviamente, porque as companhias quebrou. Às vezes nos aeroportos a gente vê lá algumas obras, algumas carcaças velhas de avião, né? Estão lá nas margens da pista, poluindo a pista, né? E os aeroportos terem onde guardar aquilo, que são resultado, o que resta dessas companhias. Então, tudo isso, evidentemente, está sendo resolvido. Agora, o mais é importante, estamos fazendo isso, melhorando muito, é a cobrança ativa, dentro do processo legal, porque vivemos num país que tem Estado de Direito, né? Então, a cobrança tem que obedecer todos os procedimentos legais, de direito de defesa, etc., de apuração, e então vai para a justiça, e às vezes tem recurso, muitas vezes a Receita cobra, coloca até uma multa, né? Mas, às vezes, a empresa recorre, vai para o judiciário, aí primeira instância, segunda instância, e existe para isso exatamente a Procuradoria que vai cobrando até o final, para receber. Então, estamos recebendo cada vez mais, mas é um processo que tem que obedecer, evidentemente, todo o processo judicial brasileiro. Vivemos numa democracia, ainda bem, vivemos num Estado de Direito. Nós, se vivêssemos aqui numa ditadura, possivelmente estaríamos todos aqui lutando para voltar a instaurar a democracia, a liberdade, etc. E temos que seguir os procedimentos da democracia. Outro fator que interfere negativamente na vida do brasileiro é a corrupção e seu poder corrosivo. O ministro afirma que há solução e que o crescimento do país depende dessa mudança de atitude, da valorização da ética, do respeito e da honestidade. Primeira resposta, o primeiro ponto importante é que quem vai trabalhar para resolver todas essas questões, em primeiro lugar, precisa oferecer um exemplo. Tem que começar por aí. E eu tenho um passado limpo, sem problema, sempre obedecer a lei, a ética de Deus e dos homens. Eu tenho um passado que é inquestionável e que nunca foi objeto de nenhum tipo de dúvida, de problema ou de qualquer outra coisa. Então, em primeiro lugar, eu posso falar com tranquilidade e com força, tá? Em segundo lugar, trabalho e fazer com que as normas sejam seguidas e que qualquer desvio seja combatido e cada vez mais isso pode ser feito. E, evidentemente, que quanto maior a posição que a pessoa possa ocupar, maior a capacidade que tem essa pessoa de combater os problemas, promover a boa prática, o bom uso do recurso público, que isso é fundamental. E a competência, são duas questões. A honestidade é fundamental, mas também a competência. Evitar o desperdício, evitar o problema, quer dizer, usar bem os recursos, isso é fundamental. Ainda sobre os gargalos da economia brasileira, o ministro lembra que é nos gastos do governo que se encontra o principal ponto para diminuir os impostos, que é preciso cortar despesas para se estabelecer a eficiência, um sistema com mais eficiência e com mais justiça tributária, para que os que ganham menos não continuem pagando mais. O ponto importante da questão tributária no Brasil, nós vamos separar aí mais de uma coisa. A primeira questão diz respeito ao ponto que você mencionou, a dificuldade de pagar imposto. Não é só o valor, o tamanho, como você disse, o número de horas que a pessoa trabalha para poder ganhar o dinheiro para pagar o imposto. Isso é de fato relevante no Brasil, vamos falar sobre isso já. Mas tem algo também importante. O número de horas que cada um gasta
só para pagar, preenchendo papel, indo lá, fazendo isso, etc. É um número grande. No Brasil, por exemplo, a média das empresas brasileiras gastam cerca de 2.600 horas por ano para pagar imposto. Preenchendo papel, vai lá, volta aqui, é muita coisa. Isto significa custo e os salários, né? E, então nós estamos fazendo um trabalho grande de racionalização tributária, de uso de computadores, né, processos digitais e tal. Então a ideia é cortar isso em 70%. Diminuir isso drasticamente, para que todas as pessoas e as empresas possam gastar menos tempo para cumprir as suas obrigações tributárias. Isso é um dado importante. Outro dado é o tanto de imposto que se paga. Tá? Bom, apesar de todos esses impostos que se cobra, que o Brasil cobra e que as pessoas, que os brasileiros pagam, ainda tem um déficit enorme. O déficit o ano passado no Brasil foi 16, foi 159 bilhões de reais. Significa que as despesas cresceram mais ainda, como eu mostrei. Então, onde é que está o ponto? Para que o país possa diminuir os impostos, tem que diminuir as despesas, porque senão só diminui o imposto e não diminui as despesas continuam a crescer, como é que vai pagar essas despesas? Com mais dívida. Mais dívidas, alguém tem que pagar, que é o povo, uma hora, e mais juros. Então nós temos que cortar as despesas. Tudo começa com aquilo que eu mostrei. Teto de gasto público, todas as reformas que estão fazendo, visando diminuir os gastos. E a partir daí, sim, pode-se diminuir os impostos. Então, isso é fundamental. E é isso exatamente o que nós estamos fazendo. Portanto, tem uma questão de eficiência, de gastar menos tempo para pagar. Segundo, pagar menos, para isso tem que diminuir as despesas. E terceiro, que é aí uma questão de âmbito da reforma tributária, que é exatamente como cobrar esses impostos. Que aí é outra coisa, que de fato da maneira como é feito hoje, como é o imposto apenas, principalmente, né, tem muita coisa, de fato, que é o imposto igual para todos e em termos de valor, e aí quem ganha menos acaba pagando um percentual maior, que é o problema de alguns tipos de impostos sobre bens e etc. Então, está todo um estudo em andamento para nós termos, além de ser mais eficiente, uma maior justiça tributária. Isso é um projeto de longo prazo. Você mencionou, não só agora, mas nos próximos anos. Eu acho que, de fato, um projeto desse, uma mudança desse porte, dessa magnitude, que leva tudo isso em conta e enfrenta e resolve todos esses problemas, é um projeto de alguns anos. É um projeto de país. Amanhã nós vamos abordar o tema sustentabilidade das contas. Daqui a pouco eu tenho o Jornal da Cidade nos Bairros. Vá preparando o seu recadinho e encaminhe para o nosso WhatsApp. O nosso telefone é 998527943. Viu algo de interessante, algo que você acha que mereça destaque aqui na tela da TV Minas Brasil? Encaminhe para a nossa produção no telefone, no nosso WhatsApp 998527943 ou ligue para a nossa produção no telefone 3671-3125. Vamos voltar também com as notícias policiais que marcaram o fim de semana em nossa cidade. Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Saúde. Em 2018, a Prefeitura vai inaugurar 4 novas unidades básicas de saúde, nos bairros Prado, Paracatuzinho, Alto do Açude e Vila Mariana. Nas UBSs, os cidadãos recebem atendimentos médicos e odontológicos gratuitos, além de vacinas, coleta de exames e medicação. Assim, facilitamos o acesso à saúde e entendemos as reais necessidades de cada comunidade. Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Produtor Rural. Na Copernova você encontra tudo o que precisa. Sal mineral, sementes, rações, vacinas, arames, tubulações e muito mais. Produtos de qualidade com menor preço. Venha nos fazer uma visita. Copernova, trabalhando junto com o homem do campo. Rua Gastão Lepesquer, número 2, Alto do Córrego. 3671-7293.
Precisando de ensino de qualidade, preço justo? Colégio Império, nós temos um novo objetivo: ensino de qualidade agregado com excelente estrutura, promovendo conhecimento para a vida toda. Do ensino infantil ao técnico, contamos com professores capacitados e ambientes adequados para melhor aprendizado de nossos alunos. Venha conhecer nossos planos de transferência para o segundo semestre. Matrículas abertas. Unitec, realizando sonhos e promovendo sucessos. Consultório Odontológico Dente e Cia, Avenida Romualdo Ulloa Tomba, 59 Centro, 3671-5049. Biscoitos Tia Colina, tradição e qualidade de Paracatu. Rua Antônio Porto 61 Centro, 3671-1669. Quase Tudo Lanches, o lugar certo para suas refeições. Lanches e almoço, Avenida Olegário Marcial 616 Centro, Paracatu. Já começou o programa de férias na Casa Cenário. São 3 semanas de muita diversão e alegria para o seu filho pular, brincar, pintar, aprender e muito mais. De 8 a 27 de janeiro. Consulte a programação de cada semana. Seu filho merece tudo isso. Agora faz assim, ó. Vem pra Casa Cenário.